Irmãos, novamente, nós vamos fazer a nossa reflexão dessa noite, a mensagem dessa noite, baseados em Neemias 2. Já podem abrir as Bíblias em Neemias, capítulo 2, e deixá-la neste capítulo. É com alegria que estamos estudando esse livro de Neemias, numa série que estou chamando de O Caminho do Avivamento, observando essa reconstrução do povo de Deus, essa reconstrução do templo, reconstrução dos muros, mas principalmente a reconstrução do povo de Deus. E esta mensagem desta noite, baseada no capítulo 2 de Neemias, é intitulada O que nos move. Nós leremos apenas um trechinho contido no versículo 12 para iniciarmos. Então, Neemias 2:12, no meio do versículo diz assim: não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. O que meu Deus pusera no meu coração. Vamos orar novamente. Glorioso Deus, santo, poderoso Deus, nós estamos perante Ti, perante a Tua palavra. Nós dependemos de Ti para entender e compreender a Tua palavra, para aplicar em nossos corações, só Tu podes fazer. Apesar de mim e apesar dos ouvintes, Tu podes fazer. Dependemos de Ti. Ó Deus, inunda-nos com o Teu Santo Espírito. Enche-nos de Ti, ó Deus, nós clamamos, nós suplicamos a Ti, pois dependemos de Ti. Esta palavra de nada tem proveito a mim ou aos que estão ouvindo, se não for por Ti, ó Deus. A Tua palavra é meio de salvação. O Teu Santo Espírito pode abrir os nossos ouvidos a ela. A Tua palavra é um meio de exaltarmos e glorificarmos a Cristo como centro das nossas vidas. E o Teu Santo Espírito pode nos conduzir a isso. Clamamos, ó Pai, conduz-nos por Teu Santo Espírito, enche-nos dele. Precisamos de Ti, ó Deus. Ó Deus, nos ajude a entendermos a Tua palavra. Nos conduza em nome de Jesus. Amém. O que nos move? Bom, na educação, nós temos, para abordarmos um novo tema, qualquer coisa que formos estudar, um momento prévio antes de estudarmos em si, ou de abrirmos os conteúdos em si, de mobilização, chamamos de mobilização, que seria basicamente mostrar para as pessoas motivos para elas se moverem a estudar o tema. Basicamente isso. Aquilo que poderia mover as pessoas para estudarem o tema a ser estudado. Porque sem isso, apenas falando, nós vamos estudar tal coisa, as pessoas, tá bom, eu tenho que estudar e fazem sem desejar ou sem procurar de uma forma um pouco mais intensa ou se relacionar um pouco mais intensamente com o que eles vão estudar. A mobilização, então, tenta ajudar nisso. Uma pessoa que se move a estudar um conteúdo vai investigá-lo de uma forma muito mais profunda. Por exemplo, se eu chego em meus estudantes, alunos, e digo a eles, nós vamos estudar hoje sobre o projeto iluminista de mundo contemporâneo. 3 deles, só no título, já dormiram. E vocês correram riscos severos agora. Mas quando, nessa mesma abordagem, nesse mesmo tema e conteúdo, eu chego para eles e falo, será que você é assim desse jeito porque você quis? Ou
tivemos pensadores que quiseram que você fosse assim. Outras pessoas definem quem você é antes de você existir. Alguns deles já começam a querer investigar o tema só para refutar a minha ideia. Só para mostrar o quanto aquilo gerou um desapreço neles. E isso dá um ódio. Pensar que você não pensa ou não é por si mesmo, mas por alguns pensadores dos quais você nem concorda com eles. Então essa provocação faz alguns deles investigarem o assunto muito mais a fundo do que seria só iniciando o assunto. Isso é uma mobilização. Então, inclusive recentemente fui abordado por um aluno de bicicleta fora do horário de aula que parou e queria questionar sobre isso. Ele queria falar, professor, você acredita mesmo nisso? Aquilo tinha tirado fora de aula a atenção do aluno para si. Tinha perturbado esse aluno e ele estava questionando consigo se aquilo realmente é verdade. Esse incômodo o fazia meditar e investigar no assunto. E é isso que nos move a estudar, por exemplo. Só que na sua vida, há tantas coisas, não só estudar, mas tantas coisas importantes para você fazer, para você realizar, responsabilidades que devem ser cumpridas, pessoas que devem ser cuidadas. O que nos move a fazer o que precisa ser feito? O que move você a fazer aquilo que você deve fazer? O que causa o movimento em nosso coração, em nosso corpo? O que nos move, senão o próprio Deus? Nosso objetivo nesse texto em Neemias 2 é mostrar que Deus coloca em nossos corações tarefas, missões, trabalhos a fazermos. E nós só conseguimos concluir e ter êxito neles porque a boa mão de Deus nos pode mover para estas obras maravilhosas. Você depende de Deus e Deus pode te mover a fazer muito na obra dele. Então, nós falaremos em 2 pontos a ser desenvolvidos. 1. Movidos às responsabilidades, nós somos movidos por Deus às responsabilidades. E 2, nós somos movidos a inspirar pessoas. Neste livro que fala sobre liderança de uma forma espetacular, na pessoa de Neemias, nós vamos observar o que o texto tem a nos revelar. Neste primeiro ponto, então, nós falaremos sobre movidos às responsabilidades. Versículos 1 e 2 para começarmos. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem que ser tristeza no coração. Então, temi sobremaneira. Bom, Deus move até a tristeza aparente em nosso rosto. Nossa primeira ideia, Deus move até a tristeza aparente em nosso rosto. Em meio a esse mundo pecador, Deus teve um povo escolhido para uma aliança. Uma aliança. Esse povo recebeu a lei, desobedeceu a lei e entregou o seu coração à idolatria. É o povo de Israel. E ele foi quebrado em 2 reinos diferentes. Nós temos Israel, o reino do norte, e nós temos Judá, o reino do sul. O reino de Israel, no norte, pelos seus pecados, foi conquistado e misturado a várias nações, misturando crenças, misturando os povos,
misturando os costumes. Então não é mais aquele povo separado por Deus, o povo do norte. É um povo misturado, de crença híbrida e misturada, costumes misturados. Este povo são os que vocês conhecem no Novo Testamento por samaritanos. Então, o povo do sul, o povo de Judá, da tribo de Judá, ele também, por seus pecados, foi conquistado, massacrado, o templo que estava lá foi destruído, os muros da cidade de Jerusalém foram destruídos, e parte do povo foi levado em cativeiro. Conforme Deus havia revelado para os seus profetas, e também conforme havia revelado, mostrando o total controle da situação, 70 anos de cativeiro, este povo retornou. Então, passado esse tempo, nós vemos o rei da Pérsia autorizando o retorno do povo a Jerusalém, dizendo para o povo voltar e reconstruir uma casa para Deus. Este é o livro em si de Esdras, que já foi, obviamente, um livro só, tá? Para os irmãos saberem, com Neemias, depois dividido em 1ª Esdras ou 2ª Esdras em alguns lugares, ou Esdras e Neemias, como nós temos agora para nós. É o mesmo enredo. São coisas que acontecem até, às vezes, em algum nível de simultaneidade, mas numa mesma história, num mesmo conto, com líderes diferentes, mostrando 3 grandes líderes, Zorobabel, Esdras e Neemias. E o retorno do povo. Em levas diferentes, o povo retornando a Jerusalém, o povo retornando ao reino de Judá. Reconstruam uma casa para Deus. Bom, com essa volta então, e os que voltaram junto com Zorobabel, ou com a volta do próprio Esdras ensinando o povo, os muros ainda estavam destruídos. A cidade ainda estava em total calamidade. O povo tentou reconstruir, tentou se aplicar à obra, o povo sofreu com os inimigos e parecia impossível dar certo. Um povo fraco, um povo que não tinha riquezas, um povo que não tinha apoio político externo de tamanho poder em meio a império, por exemplo, o Pérsia que estava ali. Apenas a autorização. Mas tinha nessa organização do império inimigos ao redor dele. Não conseguia. Via problemas. Era impossível para os homens. Vejam, o povo escolhido por Deus para a aliança. O povo que deveria ser sacerdote entre os demais povos, para anunciar a vontade de Deus às nações e ter um rei que dominaria o mundo, um rei que dominaria a partir do trono de Israel sobre todas as nações. Este reino, que normalmente se orgulhava desse posto, agora está em total calamidade e vergonha. Este é o reino, esta é a situação. Neemias soube disso, como diz no capítulo 1. Neemias chorou, Neemias jejuou, Neemias orou por meses. E uma longa oração dele está registrada no 1º capítulo. O copeiro, aquele que bebe do melhor vinho do império e o serve ao rei. O copeiro do rei, do maior império daquelas terras, morando no lugar mais elegante que ele poderia, estava triste por causa de um pobre lugar distante dali. O homem que trazia o vinho que alegrava o rei, servia ao rei com tristeza em seu rosto. Óbvio que ele não conseguiria disfarçar, depois de tantas lágrimas por tantos dias, meses, pelo seu povo, confessando pecados, pedindo socorro divino, como que ele poderia estar alegre sem ver a mudança, sem ver o socorro divino, sem ver a resposta de Deus? Provérbios, capítulo 15, versículo 13,
diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Para você estar com o rosto formoso, você tem que estar com o coração feliz. Mas o seu coração triste é exposto em tudo que você faz, no seu rosto, ele transmite externamente. Você não consegue colocar uma máscara de alegria e viver como se estivesse alegre, enquanto o seu coração está perturbado de tristeza. O seu espírito estará abatido. O problema é que comparecer triste na presença de um rei poderia ser fatal. Poderia ser insultante. O que este rei não dá de bom e melhor para o seu servo, que o serve à sua presença, para ele estar triste? O que esse rei não dá para ele, para que ele possa ali servir sorrindo a esse rei? O que lhe falta? A única coisa que o rei não pode operar é a saúde. E ele não estava doente. O que lhe falta? Isso só pode ser alguma tristeza de coração. E o rei quer entender. Mas foi necessário que ele estivesse triste na presença do rei. Deus moveu o coração de Neemias ao amor pelo povo dele. O amor tira de nós a indiferença quanto ao povo de Deus. O amor tira de nós a indiferença quanto ao problema alheio. Os problemas dos nossos irmãos. Você tem padecido por amor ao povo de Deus? Você tem padecido juntamente com as dores que o povo tem sofrido? O coração do homem de Deus sofre com o povo de Deus. O próprio Cristo ordena, nas palavras de Paulo em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vocês entendem que vocês são chamados a chorar, não só porque vocês estão tristes, mas porque seus irmãos estão entristecidos? Chorai com os que choram. Seu sentimento deve ser equilibrado ao sentimento dos seus irmãos. Houve, nesta manhã, por exemplo, confissão de problemas familiares nesta igreja. Há pessoas com problemas, não só aquele que falou, mas várias famílias aqui. Há pessoas chorando entre nós. Você tem chorado junto? Você tem se dedicado ao mesmo sentimento? Você tem vivido igreja? Ou você é isolado como cristão? O que significa que você nem é cristão. O rei perguntou, Neemias temeu, mas respondeu, versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade, onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Deus também move a sabedoria. Há em Neemias o amor à nação de Judá e ao povo de Deus. Mas entendam, nem toda a verdade precisa ser dita. Olha o que eu estou dizendo. Nem toda a verdade precisa ser dita. Você não precisa chegar numa pessoa que ganhou quilos e avisá-la disso. Não precisa. Isso é só maldade do seu coração, por mais que seja uma maldade inocente às vezes. Nem toda verdade precisa ser dita. Isso é sabedoria, o nome disso. Já houve interrupção da obra do templo em Jerusalém por causa de ser uma cidade antigamente conflituosa, que não queria se prostrar perante o rei estrangeiro. E por causa disso já foi enviada uma carta, o rei viu, leu nas crônicas, isso está registrado em Esdras 4, você pode ler depois, que essa cidade já foi tão conflituosa. Qual cidade? A cidade de Jerusalém. Já teve reis poderosos que dominaram várias nações, como Davi e Salomão. Vai reconstruir? E o rei interrompeu a reconstrução. Então, citar a cidade de Jerusalém não é bom. Nesse sentido, os argumentos que precisam ser ditos aqui
Primeiro, não envolvem falar o nome da cidade. Fala minha cidade, tá ótimo. Sabedoria. E não precisa falar que é porque você crê que um rei virá nessa cidade. E restabelecida essa cidade, nós nos colocamos no trilho da esperança do rei que domina sobre as nações, inclusive sobre a Pérsia. Você não falaria isso. Você diz e apela para os valores da cultura oriental, em reverência aos antepassados. Isso é para Israel verdade. Isso é uma honra à sepultura. E isso é importante, foi dito inclusive esta manhã. Olha lá em 2 Reis 23, de 16 a 18, diz o seguinte. Olha o rei Josias. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte. Mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou, que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá e apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse, deixai-o estar. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim, deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Ou seja, para profanar um altar que foi feito a um Deus que não o Deus verdadeiro, o rei Josias, em uma restauração do culto, ele foi lá e violou sepulturas, colocou ossos, queimou ossos, profanou tudo. Isso tinha sido pregado, isso tinha sido profetizado por alguém que estava enterrado ali também. E aí perguntaram, que monumento é este? Josias falou, é de quem profetizou que você faria isso mesmo. Está se cumprindo, ele é um profeta de Deus. O que ele falou? Deixe. Ou seja, há um respeito e um desrespeito aqui. Para os israelitas. Nós vemos isso várias vezes, nós vemos isso em Abraão e nos patriarcas, como a primeira terra adquirida mesmo. E é muito importante para a história de Israel, túmulo. Perto da caverna de Macpela, para quem lembra. Ou mesmo nós vemos José pedindo, olha, leve meus ossos, não deixa aqui. Ou na verdade, sendo pedido a José, leve os meus ossos, não deixa aqui, e sendo transferido para a sua terra natal. Há um respeito em Israel para com túmulos, antepassados. Então, óbvio, alguém está preocupado com o morto? Sinceramente, está preocupado com o morto? Não, não é isso. Mas, preocupado com os vivos e a reverência deles, significa desrespeitar a jazida de pessoas que foram importantes, desrespeitar ancestrais, desrespeitar o seu povo, desrespeitar a sua fé. Então, tudo que nós fazemos, por exemplo, em funeral cristão, não é em si pela pessoa que não está mais ali, mas pelas pessoas que estão ali, honrando aquilo que houve. Nesse sentido, os demais povos do Oriente têm também fortes vínculos com seus antepassados. Quanto mais para o Oriente formos, mais honra e até, às vezes, alguma adoração aos antepassados. Estas foram as palavras de Neemias. Ele disse, o túmulo dos meus antepassados está lá, assolado, numa cidade destruída. Sábias palavras que moveram também coração e mente do rei, por serem sábias palavras. O rei se compadeceu e versículo 4 diz, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Deus move a oração. Neemias orou por meses. Isso é evidenciado, ele começa o capítulo aqui falando no mês de Nisan, para deixar claro que foram meses, inclusive influência externa esse nome Nisan. Mas nós temos meses de oração, jejum, contrição de Neemias. Um servo de Deus tem uma vida de oração.
A oração não pode ser abandonada jamais por nenhum de vocês. 1 Tessalonicenses 5,17. Também Jesus, através de Paulo, nos diz: orai sem cessar. Nós precisamos ter uma vida contínua de oração. A vida de oração, inclusive, abrange tipos diferentes de oração. Então, neste caso aqui, não foi aquele tipo de oração longa e contrita, como foi no capítulo 1. Perante o rei, ele não poderia fazer isso. Não daria para falar: rei, você me perguntou agora, mas bateu uma azia, só um momento, vai lá, se esconde, se fecha no quarto, ora, depois volta e continua. Ele perdeu o momento. Não daria para fazer isso. Mas ele orou. Aquele tipo de oração breve. E orações breves também são bem-vindas. Não é uma oração longa, que é uma das melhores orações de pecadores fazendo oração na Bíblia, mas aquela que Jesus diz que, batendo no peito, fala: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Uma breve oração que é exaltada pela palavra do próprio Cristo. Tem misericórdia de mim, pecador. Então, uma vida de oração mescla momentos de orações longas e orações curtas. E essa oração relâmpago aqui é mencionada porque a dependência de Deus é crucial. Aqui o autor inspirado quer mostrar que sim, houve oração porque ele dependia de Deus, não da sua própria sabedoria apenas ou própria inteligência. Então, o servo de Deus tem uma dependência contínua em Deus e essa dependência é exposta na sua oração. Ele vinha orando há meses, refletindo, clamando, suplicando. Apareceu a oportunidade. Não dá para tirar o atraso de oração quando aparece a oportunidade. A oração de meses teve efeito ali. Bastou entregar as suas próprias palavras, o seu coração e a sua mente ali para Deus em oração. E a ação foi conduzida por Deus, nós sabemos disso. Irmãos, o convite para cada um de vocês: não espere para começar a orar quando a situação chegar no momento crucial. Pavimente o caminho até o dia mais importante com orações. Construa este caminho até o dia crucial com orações. Talvez seja o dia que você vai fazer uma entrevista mais importante. Talvez o dia que você vai dizer sim no casamento. Talvez seja qualquer dia que você pense em o mais importante. Aquele dia que você vai ver o seu filho se entregando a Deus, o seu familiar. Pavimente o caminho até esse dia em orações. Não espere chegar o tempo crucial para iniciar sua vida de oração. E a resposta de Neemias, depois de orar, foi essa. Versículos 5 a 8. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, tem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, e para os muros da cidade, e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deus nos move a prudência e a coragem, a competência e a intrepidez. Aqui nós temos um pedido eficaz e um pedido ousado ao mesmo tempo. Então, Deus não move pessoas somente pela emoção, mas também pela razão, e vocês precisam entender isso. Tem muitos lugares, igrejas e ministérios que têm focado o controle pelas emoções. Deus não te chama apenas pela emoção, também,
pela emoção, porque não é descartada nenhuma parte do ser humano, mas também pela razão. Neemias querer ajudar. Imaginem, ele fala, eu preciso muito ajudar, deixa eu ir. Pega, sai correndo, chega lá, eu quero ajudar. O muro está destruído. Como eu posso ajudar? Eu carrego uma pedra. Aí o outro, aqui tem gente que carrega pedra. E não é nada eficaz a proposta dele, não ajuda em nada. Precisa ser útil, precisa pensar, precisa ser inteligente na proposta. Ele precisava de mais do que só a força física dele mesmo ou sua voluntariedade. Não há, então, ninguém melhor do que ele para pedir ali o que ele precisava de apoio oficial e recursos para a construção. Ele está em frente ao rei mais poderoso daquele local. Está frente ao próprio Artaxerxes, ao alcance ali das palavras de Neemias e disposto a ouvi-lo. Então, ele precisa de prudência para pedir o que precisa verdadeiramente, para não ser tudo em vão. Jesus mesmo alega isso para todos nós. Suas palavras não podem ser bobas ou tolas. Olha Mateus 10:16, que diz: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Essa é a vida do discípulo de Jesus, enviado como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Você precisa ser verdadeiro e fiel. Isso é simples. Só que você precisa ser inteligente e esperto. Isso é prudente. Então, Jesus fala, vocês não devem ser despreparados. Vocês não devem ser relaxados. Vocês não foram chamados a renunciar ao seu cérebro, sendo cristãos. Vocês devem usar recursos, devem ser prudentes. Vocês precisam não ser tolos. Para Neemias aqui, pedir autoridade e recursos era necessário. É inteligente pedir, só que é pedir muito, né? Ele já consegue, o rei ouvindo, ele ainda quer fazer um monte de pedido. É ousado pedir demais aqui para o rei. Vocês também. Quando nós precisamos amparar o povo de Deus, nós precisamos de ousadia. Nós precisamos ser ousados. Vocês precisam de coragem. Vocês precisam correr riscos. Não é na comodidade que vocês vão amparar essa igreja. Não é na comodidade que vocês vão levar Cristo ao mundo. É a partir de você aceitar o desafio e intrepidez, sair e falar, sair e se arriscar. Arriscar pessoas zombarem, arriscar pessoas virarem as costas, arriscar perder amizades, arriscar perder oportunidades, mas com coragem. Somente com coragem você vai anunciar Cristo e mostrar Cristo em sua vida. Correr o risco. Aqui Neemias ousou pedir. Somos corajosos e prudentes em nossos pedidos também. Neemias tinha perante ele um rei pagão, um trono de pecado. Nós temos perante nós um trono de um Deus santo, um trono de misericórdia. Temos a coragem e a inteligência de clamar. Sabemos que ele tem tudo o que precisamos e agimos conforme sabemos. O rei da Pérsia concedeu tudo o que Neemias pediu, pois o rei dos reis já havia concedido nisso, a ele, em todas as orações. Deus moveu Neemias, e a boa mão de Deus estava com ele. Isso deu fruto ao seu propósito. Neemias estava assumindo responsabilidades grandes aqui, mas todos nós temos. Nossa eternidade depende de assumirmos responsabilidades, seguindo a Cristo e a sua palavra. E pessoas ao nosso redor dependem de sermos movidos a assumirmos nosso papel e ensinarmos Cristo. Nós precisamos assumir o nosso papel. Nós precisamos assumir responsabilidades pela boa mão de Deus. Versículos 9 e 10. Então fui aos governadores da além do Eufrates. Lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros.
Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Deus nos move apesar da resistência dos ímpios. Notem o que ele diz. Então fui. Versículo 9. Neemias orou, Neemias pediu, Neemias partiu. De oração, reflexão e ação, Neemias assumiu a responsabilidade e iniciou a sua missão. Essa missão não foi desenvolvida sem inimigos. Fazer a vontade de Deus é declarar-se inimigo do mundo. Aqui apareceram Sambalate e Tobias, inimigos da reconstrução, inimigos da ideia do bem do povo de Deus. Se você assumir sua responsabilidade para com Deus, dobrar joelhos, arregaçar as mangas, inimigos vão se levantar contra você. Não tema, porque a boa mão de Deus está para com aqueles que estão em Cristo. Você está em Cristo. Precisamos aplicar essas coisas em nossos corações. Primeiro, Deus move pessoas a se compadecerem. Cuidar dos irmãos em genuína preocupação faz parte da ação do Espírito Santo nessa igreja. Vivam verdadeira comunhão. Vivendo o corpo e o sangue que nós partilhamos, por exemplo, essa noite. Não sendo hipócritas para a sua própria condenação, fingindo, participando do pão e do vinho, que vocês têm comunhão com essa igreja, mas vivendo a comunhão com essa igreja. Também, Deus move pessoas a viverem em oração, em prontidão para agir. O que nos move à oração é Deus, e a sua boa mão está para com todos que clamam a Ele. Ele nos manda clamar, Ele nos promete responder. Não há melhor capacitação para agir do que uma vida de oração. Você, pelo Espírito e pela palavra, só estará em prontidão se estiver continuamente em oração. Deus move pessoas a serem prudentes, desenvolverem sua inteligência, agirem com coragem, escolher palavras mais adequadas, conhecer aqui as necessidades das cartas, dos recursos que precisava, a intrepidez de pedir isso ao rei. Isso nos ensina através de Neemias. Deus está nos ensinando que a inteligência e a coragem são aliados do cristão nos desafios da nossa vida. Tenha um zelo por palavras prudentes no seu dia a dia. Cresça em inteligência, não seja relapso, mas ouse, com coragem, buscar o bem do povo de Deus. E ainda aplicamos que o sucesso das nossas responsabilidades é dádiva de Deus. Não importa quantos inimigos se levantarem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se a boa mão de Deus for por nós, o que nos move é maior do que tudo o que está tentando nos fazer parar. Por isso, a glória é de Deus. Por isso, Neemias não chega aqui e se gaba por conseguir do rei da Pérsia tudo o que ele conseguiu, mas admite que só pela boa mão de Deus ele conseguiu. Então, glória seja dada somente a Deus. Você glorifique a Deus por tudo que a boa mão de Deus tem concedido a você. Como segundo ponto, podem ficar tranquilos, não tão grande quanto o primeiro. Movidos a inspirar pessoas. Então, versos 11 a 16 dizem: Cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Olha a situação de desastre. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que eu
nem o que fazia. Pois até ali não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, nós temos aqui Deus movendo a contemplação. Nós precisamos conhecer e meditar. Neemias aqui precisava avaliar em silêncio e com seus próprios olhos aquilo que ele já tinha conhecido apenas por ouvir falar. Então, nada ele poderia propor a alguém sem conhecer intimamente o que havia acontecido. Examinar minuciosamente. Provérbios nos indica isso. Provérbios 18, 17 diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Quem vai lá e arregaça as mangas e faz, olha, está fazendo bem, até que vem outro e vê o que ele está fazendo, né? Então, examinar é importante. Não adianta começar a fazer sem uma análise devida. É preciso pensar, examinar, planejar. Apenas fazer não é sábio. Avalie sempre antes de começar um projeto importante. O próprio Jesus diz isto, daquele que inicia um projeto sem saber de recursos os suficientes para terminá-lo. Esse é o insensato. É insensato da sua parte dizer a pessoas o que ela deve fazer, o que elas devem fazer, se você não conhece a situação. Conheça a situação. Examine adequadamente a situação antes de propor ações. Versículos 17 e 18. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus nos move a inspirar pessoas. A liderança, que é grande tema aqui em Neemias, chega ao ponto máximo deste capítulo, nestes versículos. Depois de ser movido a assumir as responsabilidades aqui, de orar, pedir, viajar um bom tempo, conhecer exatamente o que ele estava lidando, chegou a hora de inspirar pessoas, não trabalhar sozinho. Liderança pode ser entendido como a arte de conseguir que as pessoas façam o que devem, porque querem. Não é simplesmente obrigar pessoas, mas apontar direções importantes e inspirá-las a seguir essa direção. Neemias chama a atenção ao que eles veem, ao que os olhos deles experimentam e que ele mesmo viu pessoalmente. Miséria, assolação, vulnerabilidade, pobreza, vergonha. Em seguida, ele traz dois elementos fundamentais da liderança aqui. Vinde, reedifiquemos os muros, deixemos de ser vergonha ou opróbrio. Quais dois elementos fundamentais? Ele chama a ação, ele chama a resposta. Não é uma informação avulsa, mas é uma informação que exige de vocês resposta. Então, a realidade exige a ação de vocês, uma resposta de vocês. Não adianta ver a miséria e ficar parado. Não adianta ficar tímido e não fazer nada. Só que ainda, Neemias vai além. Ele está junto nessa resposta. Então, não é reedifiquem, mas é reedifiquemos. Não é deixem vocês de serem vergonha. Afinal, eu estou bem, morando lá no maior império do mundo. É deixemos nós de ser opróbrio. Eu também estou com vergonha. Estamos juntos nessa. O maior exemplo de liderança é Cristo. E ele encarnou para estar entre nós. E se colocou sujeito ao que nós estamos sujeitos. É isso que ele fez para nos conduzir. Neemias aqui está se colocando
como exemplo também. Nós somos um povo, somos uma família, somos um corpo. Nós precisamos entender nossa união, que é em Cristo, para entendermos o quanto precisamos uns dos outros. Você precisa discipular a sua família. Você precisa conduzir os irmãos desta igreja. Você precisa guiar o próximo. Você precisa levar pessoas a Cristo, ao convidar todos a mudarem a sua realidade terrível à sua volta. O pecado não pode vencer. A vergonha não pode continuar. Façamos algo. Juntos, falemos do que a boa mão de Deus tem feito por nós e nos motivemos ao serviço. A resposta dessa congregação, a resposta de vocês aqui essa noite ouvindo, deve ser: disponhamos-nos e edifiquemos. Precisamos fazer juntos pela boa mão de Deus. Vamos edificar uns aos outros pela boa mão de Deus em nós. Vamos fortalecer as nossas mãos, as boas obras, pois Deus tem nos movido. Efésios 4, 15 e 16 dizem: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor, em Cristo, movidos por Deus, em amor, vamos edificar uns aos outros. Vamos edificar uns aos outros, vamos edificar essa igreja. A resposta que vocês precisam dizer de todo o coração, mas não da boca para fora, de prontidão das mãos e de coração derramado, é: vamos, edifiquemos. O capítulo termina dizendo, versos 19 e 20, porém, Sambalate o Horonita e Tobias o servo amonita e Gesem o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então, Deus nos move também a discernir pessoas. Novamente, nós temos esse refrão que vai ser contínuo aqui. Disto ficaram sabendo, quando souberam, o pessoal está lá de bituca só para criticar. Vocês conhecem esse tipo de situação. O mundo ouvirá o que temos feito e vai resistir. Sambalate, governador de Samaria, ao norte. Amonita, então, aqui, Tobias, ao leste, ou à direita, no mapa. Gesem, o arábio, ao sul. Pelo menos à esquerda a gente tem mar, então não tem povo nenhum. Só peixe mesmo. Então, cercados por inimigos da reconstrução. Essa é a notícia que eles têm aqui. Cercados por inimigos da reconstrução. O argumento desses inimigos é que reconstruir o muro é se rebelar contra o rei. Havia funcionado lá em Esdras 4. E vai ser usado lá em Neemias 6. Versos 5 e 6, que não leremos. Mas é através do rei da Pérsia que eles vão tentar barrar a obra, acusando de rebelião. Vocês vão se fortalecer e não vão mais aceitar pagar impostos para o rei da Pérsia. Então o rei da Pérsia precisa evitar que vocês se fortaleçam. É dizendo que vão construir os muros e serem rebeldes contra o império que eles vão tentar minar a coragem desse povo e a obra dele. Aqui a postura de Neemias é provada. Ele poderia tentar apaziguar por medo e tentar envolvê-los e resolver o ciúme religioso que existe aqui. Mas ele tem fortes indícios, mesmo tendo fortes indícios, de eles serem adoradores do Deus de Israel também, do mesmo Deus. Por que não abraçar e falar:
Venham com a gente, vamos construir juntos. Venham ajudar. Por quê? Se eles professam adorar o mesmo Deus? Porque eles sabem que eles não são prostrados à mesma palavra. Então, eles não seguem as Escrituras. Mais do que precisar de pedras e mãos para carregar pedras, precisa-se de obediência. Eles não seguem as Escrituras e não têm parte, então, com o nosso esforço de seguir as Escrituras. Todos que estão conosco só realmente estão conosco ao se curvar conosco à palavra de Deus por completo. Eles desconsideravam os profetas. Eles consideravam o Pentateuco, os 5 primeiros livros, mas desconsideravam os profetas. A resposta definitiva aqui foi: Deus nos dará sucesso à missão. Pode zombar, a gente vai concluir. Por quê? Porque Deus está conosco, a mão de Deus é conosco. Nós somos apenas instrumentos, não é por nós. Podem zombar de nós, é por Deus. Não zombem de Deus. E vocês não têm nada aqui. Nós precisamos discernir o corpo. Precisamos diferenciar quem é a igreja de Deus e quem não é. Precisamos cuidar de membresia. Precisamos zelar por quem se curva perante a palavra de Deus e alertar o mundo para curvar-se conosco. Quem não se curva às Escrituras não pode ter comunhão com a igreja. Nós precisamos aplicar isso em nosso coração, sabendo que Deus nos move sem precipitações. Contemplar e meditar são formas de refletir antes de agir. Medite em cada situação, nas Escrituras, e como aplicar a sabedoria dada por Deus em cada situação, em cada caso. Deus nos move a construir construtores. Destruir, temos um monte aí destruidores. Não precisa de grande habilidade também para destruir algo. Basta a nossa natureza pecaminosa. A gente consegue destruir muita coisa. Mas precisa do Espírito Santo para sermos construídos como edifício de Deus. E Deus nos usa para construirmos uns aos outros nessa igreja. Construa construtores. Ajude pessoas a ajudarem pessoas. Guie irmãos a guiarem irmãos. Precisamos de todos. Precisamos de você. E Deus nos move à membresia. Precisamos diferenciar a igreja e o mundo, zelando pela palavra e convidando a todos a se submeterem a ela. Não conte com o mundo para edificar a igreja, mas com o Espírito Santo para capacitar irmãos a edificarem irmãos. Concluindo, então, somente Deus coloca em nosso coração o amor pela sua obra. Somente a boa mão de Deus pode nos mover a realizar sua obra. O que te move? Você, pela palavra, tem sido movido? Deus coloca em nossos corações missões que devemos concluir. Deus nos move a assumir essas missões, nos move às responsabilidades, nos move a guiar pessoas. Você, cada um de vocês aqui presente, tem responsabilidades, tem pessoas para guiar, você tem uma igreja para servir, você tem uma família, você tem pessoas aí fora para ganhar para Cristo. Sua família, sua igreja, seu próximo. O seu redor é um mundo destruído pelo pecado, com portas incendiadas pelo próprio Satanás. Quando você batalhará em oração, assumirá a missão, e vai chamar pessoas para reconstruir a morada do povo de Deus. A morada de Deus em meio ao povo. Somente a boa mão de Deus pode dar frutos ao nosso trabalho. Somente através de Cristo este mundo destruído será reconstruído. Os muros da cidade que separam os ímpios e os santos só são construídos em Cristo. Em Jesus Cristo. Quem trabalhará por Cristo aqui nessa igreja? Quem proclamará a cruz que, sem sangue derramado, não reconstrói nada? Mas, com o sangue de Cristo, reconstrói vidas destruídas.
Quem proclamará o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que destruiu o seu próprio corpo na cruz e reconstruiu todo o universo juntamente com ele em 3 dias, promovendo nova criação do qual nós somos parte e onde Deus habita. Esse Jesus Cristo é a reconstrução plena. Este Jesus Cristo é o que move essa igreja. O que nos move é o sangue e o corpo de Cristo. Quem há de trabalhar em prol do corpo de Cristo? Quem há de se dedicar a este corpo? Levantará e recobrará forças para edificar a igreja. Vinde então, reedifiquemos os muros de Jerusalém. Vinde então e deixemos de ser o opróbrio. Vinde então e reconstruamos as nossas famílias. Vinde então e reconstruamos juntos aquilo que é a nossa igreja e deve ser segundo as Escrituras. Vinde, façamos juntos o ousado pedido aos céus para reconstruir o que os nossos pecados têm destruído. Vinde, levemos Cristo ao mundo para reconstruir essa criação e fazer todos, convidados a Cristo, serem novas criaturas. Vamos orar. Glorioso Deus, nosso Pai,